Cuidados de lavagem, então. Então, essas peças de tingimento natural, com tingimento natural, elas precisam ter maiores cuidados ou cuidados diferentes das roupas tingidas com tingimento sintético? Nem todas. Como eu sempre falo aqui, tudo varia muito de acordo com a origem do corante. A gente sabe já, quem tem acompanhado as lives aqui, que tem corantes muito estáveis, sólidos, que permanecem na fibra sem qualquer alteração, mesmo quando a gente não cuida direito da peça, tá? Por outro lado, a gente tem outros compostos aí que são mais sensíveis, e depois eu vou adentrar ainda mais na fisiologia vegetal, muito além do que eu já falei aqui, que as pessoas às vezes acham, nossa, eu não sabia disso, então hoje eu vou ir além, tá? Então, para quem assistir hoje, vai ter muita fisiologia vegetal aí para falar, porque entender disso nos ajuda a escolher melhor os corantes, a cuidar melhor dessas peças. Então, embora não sejam todas as peças com tingimento natural que precisam de maiores cuidados, a gente faz uma recomendação sempre igual, pensando sempre naquela mais sensível, tá? Mas o que as pessoas não levam tanto em consideração é o quê? Que, na verdade, toda roupa precisa de cuidados, toda roupa vem lá com uma etiqueta da maneira que você deve lavar, a temperatura da água, algumas nem pode lavar na água, tem que ser lavagem a seco, nos ciclos delicados da máquina de lavar roupa, enfim, não pode usar alvejante, outras podem, já falei, né, a temperatura da água, enfim, o tempo, a secagem. Então toda roupa ela tem cuidados, tem que ter cuidados, algumas mais, outras menos. A gente que não dá bola e às vezes coloca lá num balaio de gato, né, misturado. Aqui em casa a gente até separa por cor. Eu separo muito assim peças mais pesadas, tipo jeans, lavo jeans tudo junto, peças mais leves, dessas mais leves separo pelas claras e as escuras, mas não mais do que isso. Mas as peças com tingimento natural, quais que são os cuidados então? Lavar na mão para evitar então aquele excesso de atrito e conservar melhor a cor, com sabão neutro, principalmente pensando naqueles corantes mais sensíveis ao pH, que geralmente eu falo aqui que são as antocianinas. As antocianinas são as mais sensíveis ao pH. Como eu falei, depois eu vou adentrar mais a fundo nessa questão da fisiologia vegetal, porque eu chamo tudo aqui de antocianina, mas são várias categorias, na verdade. E tá, então lavar na mão, temperatura da água nem extremamente quente, nem, né, temperatura ambiente, embora o tingimento já tenha sido feito por fervuras e tal, mas é desnecessário você usar água quente e vai conservar mais aí numa água na temperatura ambiente. E principalmente secar a sombra também, e aí que entra o assunto que eu resolvi juntar nas duas lives, porque faz parte dos cuidados da peça evitar o sol forte ou a luz muito intensa, não só o sol direto, mas assim ambientes que peguem excessivamente a luz, né? Claro que para secar a sombra tá ok, fica pouco tempo ali, então o importante é guardar a peça no ambiente escuro, que é o que geralmente se faz. Mas principalmente o sol forte tem um grande efeito aí sobre os corantes naturais, alguns deles, algumas categorias deles pelo menos, tá? Então, como eu disse, a gente recomenda, quando uma pessoa está comprando a peça, mesmo que seja uma peça dessas tingidas, como eu sempre dou exemplo aqui, com corantes com muito tanino, essas cores onde é o tanino que está colorindo, não teria maiores problemas em lavar na máquina com o sabão em pó comum, o mesmo até secar ao sol. Mas a gente faz a recomendação pensando sempre na roupa mais sensível, e essa que não é tão sensível vai com certeza se beneficiar, porque esses cuidados eles não vão ser tão perceptíveis assim, ou não observar eles não vai ter um efeito imediato na peça, mas isso vai fazer com que ela também dure mais, tá? E dos cuidados de lavagem não falei aqui, então o uso de sabão neutro. Então, lavar a mão com sabão neutro, secar a sombra. A questão do sabão neutro também é principalmente por causa desses corantes sensíveis ao pH. Só que eu tenho um aparelhinho para medir o pH, eu já andei testando, assim, medir o pH dos detergentes, sabão em pó, enfim. O sabão em pó, o pH dele é em torno de 10, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 10, então é um pH básico.
O detergente, esse caseiro que eu falo, que geralmente as pessoas dizem que é um sabão neutro e tal, ele também tem pH básico, só que menor que o sabão em pó comum. Ele tem um pH em torno de 9, mas ainda assim é básico. Então, na verdade, o que está protegendo mais ali é você lavar na mão e não tanto porque o sabão é exatamente neutro. O detergente de cozinha de lavar louça, esse eu também já testei, ele é similar a esse detergente caseiro que eu ensino aqui no canal, que a gente chama de neutro, mas na verdade é levemente básico, tá? Então, mesmo o sabão neutro da cozinha, pelo menos quando eu medi, estava com esse pH um pouco além, né? O pH neutro seria um pH 7, tá? Bom, esses são os cuidados principais de lavagem.